Olá pessoal, aqui quem fala é o Jefferson Carvalho. Nessa palestra a gente vai bater um papo sobre como a comunicação pode ajudar vocês a fazer o serviço que você oferece, o trabalho que você faz na música e até mesmo se você é uma marca e está vendendo aí um instrumento, está vendendo algum equipamento para músicos que trabalham e vivem disso, beleza? Eu vou compartilhar minha tela agora com vocês para nós iniciarmos. E aí vocês já podem ir colocando aí no chat de qual cidade vocês são e com que vocês trabalham no ramo da música, beleza? Vamos lá. Espero que vocês estejam vendo minha tela aí. Quem estiver vendo, já manda um joinha. E vamos começar. Música sem comunicação não bomba. E aí, é engraçado que quando eu fui selecionar esse título, eu já pensei quais objeções poderão surgir a partir daqui. Isso é uma estratégia também. Então já começa a anotar essas dicas aqui que eu vou passando, tá? A gente tem que antecipar as objeções que podem aparecer para o nosso público. Então a primeira objeção é assim, cara, quantas músicas esse cara já fez bombar? E, e se vocês vierem esperando que encontrariam aqui um grande empresário da música, sinto muito, vieram no lugar errado, mas eu vou mostrar para vocês que a comunicação, ela, quando é bem aplicada, ela faz qualquer negócio dar certo, inclusive negócio musical, inclusive negócio artístico. E eu tenho alguns resultados em vários segmentos diferentes, utilizando a comunicação de forma eficaz. E eu vou apresentar para vocês aqui, no decorrer dessa conversa, como que é a música que você quer lançar, ou o seu produto que você quer divulgar, fazer um lançamento para músicos, como que isso pode bombar se você utilizar as palavras certas. Por que eu selecionei esse título, então? Porque as pessoas, elas decidem se vão ficar contigo ou não nos primeiros 5 segundos. Então, se o texto for um texto que gera curiosidade, que faz a pessoa ficar atraída e ser fisgada por aquele texto, ela vai continuar contigo. A mesma coisa no vídeo, a mesma coisa no clipe, numa música, enfim. Se você se preocupa nos primeiros 5 segundos em fisgar a atenção das pessoas, depois você só precisa renovar essa atenção. E aí tem um número mágico que são os 8 segundos. Tem uma pesquisa que foi feita pela Microsoft Corp e eles descobriram que as pessoas precisam dessa renovação da atenção a cada 8 segundos. Mas esses 5 segundos, eles são logo de cara, no início, da pessoa decidir se vai ficar ali ou não. Então, por isso eu decidi colocar esse texto, porque eu sei que muitas pessoas estão querendo fazer a sua música bombar, ou o seu negócio musical bombar. E alguns insights que eu vou passar aqui podem te ajudar a isso. Podem te ajudar a atingir esse objetivo. E se atingir, depois é só me passar o feedback lá, porque vai ser um prazer comemorar isso junto com vocês. Beleza? E aí eu fui fundo pesquisar de que forma a comunicação e a música se combinam, se conectam. Pesquisei no dicionário e descobri que a música é uma combinação harmoniosa e expressiva de sons. Deixa eu só ver aqui se está gravando. Espera aí, porque se não estiver gravando, aí fica ruim, né? Deixa eu dar só uma... Tá gravando, beleza. Vamos voltar lá então. Show. Isso é bom que quebra a atenção e aí renova a atenção das pessoas. Estou aplicando aqui na prática. Bom, então a música é essa combinação harmoniosa de sons. E ela também, ali na segunda parte, ela fala que é a arte de se exprimir por meio de sons, seguindo regras variáveis conforme a época e a civilização. Ok. E como que é, o que é a comunicação? E o dicionário diz que é uma ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber
o feedback, receber a mensagem como resposta, uma outra mensagem de alguém. Ou de você mesmo, que é o que a gente chama de comunicação interna. Tá, agora vamos conectar os dois então. Comunicação, transmitir uma mensagem, música, se exprimir por meio dos sons. Faz sentido. Outra parte que se conecta, conforme a época e a civilização. Receber outra mensagem como resposta. Então quer dizer que se eu receber a mensagem como resposta, eu tenho comunicação. E se eu entender a época e a civilização, a música ela tem mais consistência, então aqui a gente começa a colher algumas pistas do que podemos fazer para a música bombar. E se a música é uma forma de comunicação, por que que algumas explodem e outras não? Já que todas as músicas são expressões. Boa pergunta, né? Vamos descobrir. Eu coloquei aqui que é pelo mesmo motivo que algumas marcas e empresas crescem e outras não. E para eu explicar isso, para que você entenda com clareza o que eu quero trazer aqui, eu preciso te contar a história do Sultão. O Sultão, ele acordou apavorado numa madrugada, e que ele estava muito cansado, ele foi dormir tarde e acordou de madrugada, porque teve um pesadelo. Ele sonhou que tinha perdido todos os dentes da boca. Nesse sonho ele acordou com os dentes ali caídos e estava banguela, sangrando e por aí vai. Foi uma cena realmente horrorosa e ele ficou com aquilo ali, com aquele sentimento ruim. Sabe quando você acorda de um pesadelo, com aquele aperto no coração? Então foi isso que o Sultão estava sentindo. E aí acabou que ele não conseguiu dormir mais. No outro dia ele mandou que viessem 2 interpretadores de sonhos. Ele queria entender o porquê que ele sonhou aquilo, o que que aquilo queria dizer. Então, o primeiro interpretador de sonhos chegou e disse para ele o seguinte: Sultão, isso é terrível, senhor. Isso é muito preocupante. Cada dente da boca que o senhor perdeu significa que um parente seu vai morrer. Você vai perder um parente seu para cada dente da boca que o senhor perdeu. Caramba. O Sultão ficou naquele minuto de silêncio. E aí ele foi ficando vermelho, franzindo a testa, apontou o dedo e você é um insolente. Você merece 1000 chibatadas e mandou castigar esse primeiro adivinhador. E logo entrou o segundo. Quando o segundo entrou, ele já veio com um sorriso no rosto e disse para o Sultão: Sultão, isso é maravilhoso, senhor. Significa que para cada dente da boca do senhor que caiu, o senhor terá mais 1 ano de vida comparado aos anos de vida dos seus parentes. Olha só que interessante. A forma como os dois escolheram dizer o que queria dizer, o significado daquele sonho, foi diferente. Mas se você juntar as 2 explicações, elas se conectam. Então podemos dizer que os dois estavam falando a verdade, mas um decidiu falar de um jeito e outro de outro. O primeiro foi castigado com 1000 chibatadas, o segundo foi premiado com 1000 moedas de ouro. O Sultão ficou muito feliz com essa segunda interpretação e decidiu premiar o jovem interpretador de sonhos. O que essa história tem a ver com a música? Vamos voltar aqui. Se a música é uma forma de comunicação, por que algumas explodem e outras não? Já que todas as músicas são expressões. Eu sei que as variáveis são imensas, não daria para a gente mapear todas aqui, mas eu posso dizer seguramente que a maioria das músicas e dos negócios explodem ou não, porque uns estão atentos ao que está acontecendo ao redor, uns estão atentos à época, à civilização, à mensagem que chega como resposta, e outros simplesmente ignoram isso. Ignoram isso porque estão focados somente no produto incrível, na música incrível que lançou, no quanto a empresa é foda, mas esquece do outro, esquece
da pessoa que vai consumir aquilo, de quem está recebendo a mensagem. E é por isso que algumas marcas também não conseguem estourar e outras sim. E quando a gente fala de estourar, a gente tem que pensar no sentido literal dessa palavra. O que significa estourar? Você só estoura o que está cheio. Para eu estourar uma bola de ar, eu tenho que encher ela de ar. Para eu estourar uma música, eu preciso encher de pessoas interessadas na música, de fãs, de gente que gostou, que curtiu aquilo ali. Para você estourar uma empresa, essa empresa tem que encher a empresa de clientes. E aí você tem escala, que todo mundo fala, né? Ah, quero que escala, eu quero vender mais, eu quero fazer isso e aquilo, mas tudo tem a ver com pessoas quando a gente fala tanto de vender serviço quanto produtos. Tá? Independente do ramo. Então, quantas pessoas estão falando ou sentindo que a sua música fala? Essa é a primeira pergunta. E ela é fundamental, porque se você está falando o que ninguém fala, pode ser que você consiga conquistar pelo efeito novidade. Pode ser. Mas, de alguma forma, o sentimento que você gera através daquilo ali, por mais que seja uma novidade, ele está conectado com o sentimento que as pessoas sentem. E para que aquilo faça sentido, tem que haver conexão. Se não houver conexão, pode esquecer, não vai rolar. E aí a segunda pergunta é quantas pessoas se sentem representadas por sua marca? Ou então, sentem a dor que vocês resolvem. Isso também serve para o músico. Serve para a marca e para o músico. Porque tem músicos que conseguem se ver como empresas e outros não. Como que eu sei disso? Eu era o vendedor da Toca Logo. Eu vou falar um pouco dessa startup que eu sou sócio cofundador e a gente percebia que alguns músicos conseguiam se destacar muito rápido e conseguiam tocar em vários bares, receber convites para participar de eventos e por aí vai. E outros continuavam ali, no cantinho, por uma questão que tem várias questões, mas no geral que estavam relacionadas com a comunicação. Um se sentiu mais confiantes de botar a cara, de assumir, ó, essa aqui é minha marca, essa aqui é minha empresa. Então, viam aquilo ali como um negócio, e outros nem tanto. E assim também serve para as marcas de música, assim também serve para as lojas de música, assim serve para produtos e serviços de qualquer segmento. Algumas empresas trabalham muito bem esse brand e entendem como conectar a comunicação da empresa com o que as pessoas estão buscando. Eu coloquei algumas ferramentas aqui, porque eu tenho certeza que vai ajudá-los a entender o que está rolando. Você não precisa vir no 1 a 1. É legal o 1 a 1 porque você, poxa, consegue ter ali um feedback quase em tempo real. Mas essas ferramentas também te dão isso, só que em escala. O Google Trends é uma ferramenta do Google que você consegue entender quais são as tendências, o que a galera está falando, como que estão as buscas no Google. YouTube também tem o Culture and Trends. E aí você tem aqui embaixo outras ferramentas do próprio Insta, no YouTube, Spotify. E até mesmo o Google Forms, cara. Você pode fazer um Google Forms e mandar para a galera que te segue. E aí, é claro, você oferece alguma coisa no final, porque é chatão. Você fica preenchendo o Google Forms aleatoriamente e, sabe? Ah, preenche esse Forms aqui para me ajudar. Só se a pessoa gostar muito de você, que ela vai preencher isso, mas dificilmente as pessoas preenchem. Geralmente quem preenche é mãe, pai. Brincadeira, mas é bom que você ofereça alguma coisa como presente, como recompensa para quem está te ajudando, tá? Pensa nisso. Então, ferramenta não falta. A verdade é essa. Ferramenta para você conhecer para entender o que está rolando e conhecer o seu público não falta. Inclusive, no final, fica comigo até o final aqui, que eu vou oferecer uma ferramenta para ajudar vocês nesse sentido, tá? Vamos voltar para 2013, deixa eu colocar minha foto para aqui, para cima, beleza? Vamos lá, 2013, o que estava rolando? O Barack Obama, ele abriu uma agenda de igualdade de gênero
com foco em empoderamento das mulheres. Isso foi uma notícia que saiu em 11 de março de 2013. E a ideia disso aqui era o seguinte: eles fizeram uma pesquisa, um levantamento e descobriram que a maioria das pessoas que viviam em situação de pobreza eram mulheres. E se a maioria das pessoas que viviam em situação de pobreza eram mulheres, eu não sei como é que está isso hoje, então ele decidiu, vamos focar então em acabar com essa desigualdade de gênero para poder ver se isso aqui resolve, para ver se dá uma melhorada e a situação se transforma. Beleza, dito isso, o que estava rolando no Brasil em 2013? As empregadas domésticas conquistaram alguns direitos trabalhistas que elas vinham lutando há bastante tempo. Isso foi uma notícia que saiu em 10 de abril de 2013. Jefferson, eu fiquei perdido. E agora? Você está falando de política? Você está falando... Vocês vão entender onde eu quero chegar. 2013 foi também o lançamento de um hit de sucesso que marcou uma geração e até hoje essa mulher é um estouro. Eu não sei se você gosta dela e a questão aqui não é se você gosta ou se você não gosta, mas temos que admitir que o timing dela foi extremamente preciso. Olha só, o que aconteceu no dia 19 de abril de 2013? A Anitta lançou o Show das Poderosas. Cara, a gente está falando de empoderamento feminino. As mulheres estavam com muito mais força e ganhando mais espaço, conquistando esse espaço, tá? Deixa eu só ajustar essa palavra, conquistando esse espaço delas por direito. E aí, naturalmente, a Anitta decidiu lançar esse clipe, Show das Poderosas, né? Claro, junto com a gravadora e por aí vai. No dia 19 de abril, sendo que no dia 10 de abril, as empregadas domésticas conquistaram esses direitos e estava rolando uma questão global sobre empoderamento feminino. Pode parecer coincidência, mas eu não acredito muito em coincidência, não. Sinceramente, alguém fez o dever de casa e isso traz uma grande lição para nós, enquanto empresários. Então, qual a lição que nós podemos tirar daqui? Se você entende o que está rolando, vamos voltar lá, aqui. Se você entende o que está rolando na sua época, na sua civilização, e você está atento às respostas que chegam para você, ó, as ferramentas aqui, você está atento, e você vem com uma comunicação precisa, ajustada, alinhada com o que está sendo falado, a chance de isso gerar conexão com as pessoas é muito grande. Ponto final. Não importa se isso é música, se isso é filme, do que a gente está falando aqui. Eu posso arriscar dizer, eu não sei o que rolou além disso em 2013, porque minha pesquisa parou por aqui. Eu posso avançar mais com essa pesquisa, mas provavelmente outras ações pró empoderamento feminino rolaram e essas pessoas conseguiram aproveitar muito bem esse movimento que naturalmente só cresce e tem que crescer mesmo para acabar com toda essa desigualdade. Enfim, ter um bom produto não é garantia de bom resultado. Tá? Não é mesmo. Pode ser que você venda para algumas pessoas, você tendo um bom produto. Você tem uma boa música, cara, legal. Você pode receber alguns likes, pode ser que as pessoas compartilhem isso. Pode ser que isso ganhe algum alcance, mas talvez você não tenha o resultado que você gostaria. Por quê? Porque você pode ter ignorado o que está rolando na época que você lançou. Você pode estar ignorando o que as pessoas estão falando. E isso pode te dificultar a acessar o que você quer acessar. E aí, eu decidi trazer para vocês um pouco da minha história. Vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. E por que eu decidi fazer isso aqui só agora. A música sempre esteve presente na minha vida. Então, coloquei essa foto aí lá no Mirante de Angra dos Reis. E a música realmente, eu digo que ela me salvou assim, de uma adolescência que tinha tudo para ser uma adolescência que me levaria
por uma vida realmente criminosa, assim, marginalizada. Eu cresci na periferia e passava por algumas dificuldades e por aí vai. E a música foi o meu escape. Realmente foi o meu escape aí na adolescência. Muita coisa aconteceu, participei de festivais, ganhei alguns e tinha aquele sonho de garoto, né, de ter uma banda de rock e fazer sucesso no Brasil inteiro. Sou compositor também, mas a música foi se tornando um hobby porque eu tive outras prioridades. Tive que trabalhar, comecei a trabalhar aos 17 anos e o que parecia mais palpável para mim, apesar de já tocar na noite, o que parecia mais palpável era trabalhar na indústria. Como eu era formado em eletromecânica, eu atuava na indústria. E esse aqui foi meu último trabalho na indústria offshore. Em paralelo a isso, eu queria também mudar de vida, porque eu não queria ser funcionário para o resto da vida. Abri uma loja de açaí com a minha irmã, abri uma loja de crepe, uma barraquinha de crepe com meu irmão, abri um site de finanças para dar dicas para as pessoas, quando eu comecei a investir na bolsa de valores, mas nada disso me preenchia profundamente. Eu sentia que faltava alguma coisa e aí eu decidi chutar o balde. Larguei tudo isso que eu fazia para focar em uma coisa que eu amava fazer e que eu estudava há muitos anos. Desde quando eu comecei a estudar música, eu também estudava essa coisa, que é a comunicação. Então eu larguei tudo, decidi ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, porque eu percebi que todas as conquistas que eu tinha de alguma forma estavam conectadas com a comunicação. Então, eu conseguia um bom emprego, conseguia me relacionar bem com os clientes, eu conseguia algumas coisas que as pessoas não conseguiam. Eu era, geralmente, nas empresas que eu trabalhava, eu conseguia aumento com facilidade, era promovido e por aí vai. E para mim, assim, ou eu pensava, porque eu sou abençoado, ok, eu sou abençoado. Ou então, porque eu sou sortudo. E aí quando eu entendi que, pô, não, cara, eu estudo comunicação há muitos anos já. E isso me dá vantagens. E às vezes eu consigo antecipar o que a pessoa tá pensando ali antes dela dizer, eu já, opa, eu preciso voltar atrás nisso aqui que eu falei, porque se eu não ajustar isso eu posso ter problemas. E que eu falei de antecipar as objeções. Independente do que a gente faça, a comunicação, ela pode ser a solução ou o problema. Depende de como nós nos posicionamos diante disso. E eu vejo pessoas com potencial incrível perdendo oportunidades porque não sabem se comunicar. Essa pessoa está até chorando aqui, foi um evento incrível que eu fiz em Angra aqui. E eu tive a oportunidade de dar o treinamento de comunicação lá em Nova York. Morei um tempo lá. E, poxa, parecia que estava tudo indo muito bem. A startup que eu sou sócio e cofundador, a Toca Logo, aqui é nosso stand na Music Show. A gente participou também de um reality show na Band, foi muito especial. Parecia que estava tudo indo muito bem. E aí é a hora que o herói cai do cavalo e a gente ficou meio sem chão. Acredito que todo mundo ficou sem chão quando a pandemia chegou. E aí, veio a pandemia, e agora? O que fazer? Cara, pra vocês terem uma ideia, eu voltei a vender docinho na rua para ver se eu me encontrava e também para ver se fazia dinheiro para casa, né? Porque as atividades, tudo que eu fazia parou. Eu só tinha o dinheiro de investimento, mas mesmo assim, poxa, é o dinheiro do investimento que daqui a pouco eu ia ter que resgatar aquilo e o negócio tem fim, entendeu? Eu precisava de mais recursos. E aí, nossa meta no, na empresa de treinamentos era de treinar 20 cidades em 2020. De repente, com a pandemia, nós não sabíamos o que fazer, até que decidi arriscar começar no digital. E a meta de 20 cidades foi alcançada em praticamente na metade do ano. Eu consegui atingir mais de 60 cidades, 9 países do mundo. E isso porque o ano ainda nem acabou. Tá no finalzinho, mas ainda outras coisas aconteceram. Tive um resultado muito positivo na mentoria de vendas, o pessoal triplicando
as vendas dele, gente que tinha bloqueio, não sabia vender, se posicionando melhor. Então, mais uma vez eu validei o método que eu já fazia no presencial, no online agora, com poder de escala muito maior. Por que eu falei tudo isso aqui? Vamos lá. Durante essa trajetória toda, eu entendi que para bombar qualquer coisa, a gente depende da validação das pessoas. Então, tudo que eu coloquei na minha apresentação foi pensado para gerar conexão com as possíveis pessoas que estariam aqui assistindo essa palestra. Sim, porque se eu ignoro quem está do outro lado, isso aqui fica um saco. Vocês já viram aqueles documentários que falam da vida de... Às vezes é chato, mas dependendo de como é abordado é legal. A vida, não sei o que, do Egito. Cara, às vezes é maneiraço você ouvir uma história e tal de Tutankhamon, é muito massa. Depende de como isso é passado. Quando isso é passado de forma a gerar conexão com o que acontece atualmente, e isso vai te envolvendo na história. Mas se você simplesmente fala da história lá das múmias e fica um negócio meio... Vai gerar curiosidade em um momento, daqui a pouco aquilo pode te desviar, você pode desviar a atenção para uma outra coisa que é a prioridade. Então, a questão da história, eu fiz um storytelling aqui sim, tem uma estratégia de storytelling. Então eu vim trazendo que, poxa, estava me fudendo lá, trabalhando, né? Passei por uma opção de dificuldade. E aí depois consegui me encontrar. Aí depois que eu me encontrei, eu me perdi, né? Veio a pandemia e por aí vai. Cara, isso gera muita conexão só pela estrutura. E além disso, os pontos que eu escolhi, vão voltar aqui rapidinho. Os pontos que eu escolhi, vamos lá. Cara, muitos músicos têm que se virar numa dupla jornada, trabalham na indústria e fazem outros trabalhos como músico. Muitos músicos também largaram a música para trabalhar porque tinham essa prioridade. Muita gente também, muitos empresários do ramo da música já testaram outras coisas antes de trabalhar com o que amam, né, de fabricar, às vezes um produto que eles gostariam de fabricar. E isso gera conexão. Eu sabia que geraria conexão com vocês aqui. E depois, né, quando tem essa ascensão, isso também gera conexão tanto com quem está buscando alcançar esse resultado, quanto também com quem já alcançou, mas que está mirando para próximos níveis. Então gera conexão também. E aqui, a Music Show nem precisa falar, né? Gera uma puta conexão com todo mundo, porque, poxa, é o evento favorito aí dos músicos. Um abraço aí pro Dani. Então, exatamente isso que você tem que fazer. Então, lembre-se sempre de nunca se esquecer que para que você gere conexão com as pessoas, é preciso que haja permissão, tanto da sua parte quanto do outro. Se o outro permite que a conexão aconteça, você tem 50%. Se você permite que a conexão aconteça, você tem outros 50%, e aí a mágica, que não é mágica, acontece. Ah, Jefferson, mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço para ouvir o outro e perceber? Como é que eu faço para perceber se ele realmente permitiu essa conexão? Opa, vamos lá, você precisa conhecer seu público. Já passei a ferramenta lá em cima, as ferramentas que estão aí gratuitamente. E eu também no final, que a gente daqui a pouquinho chega no final, eu vou passar para você uma ferramenta que vai ajudar demais, ajuda muito meus mentorados e vai te ajudar também a já dar esse próximo passo. E aí você pode pensar, porra, mas então o foco é total no cliente, eu vou me anular? Não. Se você se anular, o que vai acontecer? Sua marca se apaga. Você acaba não agradando ninguém, porque quem fala com todo mundo acaba não falando com ninguém. E você perde o tesão. E essa não é a minha intenção aqui. Muito pelo contrário. Eu quero que você esteja cada vez com mais tesão de fazer o que você faz, mas que você se conecte com o que as pessoas estão buscando também. Porque senão você vai falar para as paredes, cara. E aí chegamos ao tão esperado final aí para que você já consiga utilizar essas ferramentas. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação aqui. Então vou passar esse desafio para que você consiga já
ver o resultado acontecendo realmente no seu negócio, na música, ou se você tem uma banda, para que você também veja o resultado aparecer. Então o desafio é o seguinte, você pensar nesses pontos de conexão que você pode gerar com o público, através de um vídeo que você vai postar falando da sua história com a música. E para te ajudar com esse desafio, você me manda um direct lá no @Jefferson com F só, que eu vou te enviar um guia com perguntas importantes para você conhecer melhor esse público. Uma vez que você conhece melhor o público, você vai fazer igual eu fiz. Deixa eu voltar aqui mais um pouquinho. Ó, você vai trazer parte da sua história que gera conexão. Eu não colocaria aqui toda a minha história para vocês porque não daria tempo. Mas eu separei as partes mais importantes que gerariam conexão. E é isso que eu quero que você faça com o seu público. O que tem a sua banda de tão especial? Poxa, tem você, tem outro integrante. E a sua empresa que vende guitarra? E a sua empresa que vende bateria? O que ela tem de tão importante e de interessante para as pessoas se conectarem? Quais são os pontos de conexão que você pode evidenciar para que as pessoas se vejam aí? Para que elas vejam assim, cara, essa música me representa, essa música é minha. Ou para o cara, né, que a Anitta fez isso muito bem com essa Show das Poderosas. Na questão da marca, essa guitarra aí, cara, é a guitarra dos meus sonhos, essa bateria, poxa, essa nova bateria da marca tal é incrível. Não vou falar nenhuma marca aqui para não ser injusto com as outras, tá? Mas, sabe, a gente tem que pensar isso. Como as pessoas que estão do outro lado me ouvindo, me assistindo, podem se beneficiar com o que eu tenho para oferecer. Isso que eu estou passando para vocês aqui, pessoal, é uma aula, assim, muitas coisas aqui fazem parte de aulas que eu entrego para mentorados. E eu vi que era relevante trazer para vocês. Primeiro, porra, eu sou músico também. Apesar de eu não viver da música, eu sou músico. Eu tenho uma startup de música que, se Deus quiser, acabando essa pandemia aí, a gente vai voltar com tudo. Então eu tenho uma conexão emocional com isso e eu quero ver as pessoas que também estão nesse meio, que elas tenham um resultado incrível. E quando a gente entende que quando nós compartilhamos a chance do universo retornar para a gente tudo multiplicado, isso motiva a gente a seguir adiante e realmente compartilhar cada vez mais. Então, espero que esse bate-papo aqui tenha sido legal para vocês. Depois vocês me mandam lá no @Jefferson com F só, o que vocês acharam e só me pedir lá essa ferramenta que eu passo para vocês com o maior prazer, tá bom? Sucesso para todos, forte abraço e tamo junto. Valeu, pessoal!